Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje ainda é dia 9 de janeiro de 2026 e eu gostaria de subir esse segundo vídeo aqui do dia falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? E aí, assim como eu fiz no vídeo anterior, que eu subi hoje mesmo ainda, e assim como eu fiz em todos os demais vídeos aqui no canal, eu sempre costumo deixar esses dois disclaimers aqui no início, tá? Se você tem dificuldade de chegar até o final dos vídeos, porque os vídeos são muito longos, passam aí de 15 minutos, você pode usar essa ferramenta de acelerador de vídeo que tem aqui no canto direito superior, 3 pontinhos. Ali você consegue acelerar o vídeo em coisa de 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade, fazendo com que um vídeo de 20 minutos encurte aí para aproximadamente 10 minutos. E se você deseja contribuir com algum comentário, deixar alguma dúvida, algum contraponto aqui na aba de comentários embaixo, eu peço que você assista primeiramente esse videozinho que eu vou deixar nos comentários fixados aqui em cima, que fala a respeito de relativismos, tá? Se você for postar algum comentário, eu peço que você não faça o uso de relativismos nos comentários. E aí, sem mais delongas, eu gostaria de dar início a esse vídeo. No vídeo anterior, que eu subi ainda hoje, eu vou subir 2 vídeos, tá? Então, quem quiser fazer a separação aí dos temas, eu subi 3 perfis, assim, 3 caixinhas em que a gente consegue colocar as anjas, né? 3 caixinhas, não querendo ser muito reducionista, tá? E colocar pessoas apenas em caixinhas, ou em 3 apenas caixinhas, sendo que existem 30, 600 caixinhas. Mas assim, para criar um tema aqui para o canal, para o vídeo, tá? 3 perfis de anjas que a gente consegue colocar assim, as moças, tá? Que seria a anja do tipo A, B e C. Aí, se você tiver um pouquinho de paciência e interesse de ver o vídeo, que o anterior eu fiz mais ou menos isso, tá? E como os relacionamentos para elas acabam se tornando disfuncionais por conta das próprias decisões que elas tomam, tá? Em termos gerais, não tem muito o que fazer, tá? A mulher, ela vai acabar tendo muito mais poder socialmente falando para se relacionar bem ou mal, tá? Para decidir o futuro da relação do que o homem, em termos gerais, tá? Não tem muito o que o homem fazer. Se o homem for um homem muito forte, muito bom, muito digno, muito masculino, ele não vai salvar a relação se for uma mulher comum, tá? Com uma mulher comum no mundo de hoje. Então, assim, o poder está nas mãos delas, no geral, em termos gerais, para salvar a relação ou para destruir. E, no geral, a gente sabe que 95% das anjas vão destruir o relacionamento de uma forma ou de outra, tá? Com exceção das mulheres, das anjas boomer, tá? Que nasceram entre 1950 e 1965. Da geração X em diante, principalmente a nossa geração Y, é estragado. O jogo está completamente insalubre para os relacionamentos, tendo em vista o comportamento das anjas, tá? Muito se fala aí nessa narrativa aí de esquerda, né? Que está tomando todo o planeta, essa praga de esquerda, que seria essa coisa de o feminicídio, né? Que na realidade é uma falácia, tá? Que se você, por exemplo, você puder entrar ali no site do IPEA, né, Instituto de Pesquisa aí do Brasil, tal, no site, se você for fazer uma conta bem básica, assim, usando os dados estatísticos que tem lá, você vai ver que morrem muito mais homens vítimas de suas parceiras mulheres, tá, do que morrem, no caso aí, as anjas dos feminicídio. Então, assim, passa muito na TV essa narrativa, que é para convencer o brasileiro médio QI 83 de chimpanzé de que elas estão sendo massacradas, de que a mulher está sob pressão social, e não tá. Na realidade, a gente não vive mais num patriarcado como os boomers, né, viveram. A gente vive num matriarcado, na realidade, tá? A sociedade, ela é completamente misândrica e a favor da destruição dos homens, né? Seja entregando o poder para as crianças na casa, né, quando você vê filho mandando no pai, o filho faz o que quer, vai para o funk, faz filho no funk lá, a menina chega engravida de sei lá quem dentro do funk, e se chegar em casa o pai expulsar para fora, o pai vai preso, tá? Então, assim, é totalmente uma inversão de poderes. A mulher manda no cara, as crianças mandam em todo mundo, é tudo para destruir a família, tá? Então, nesse vídeo, tá? Sem muita delonga, eu vou falar sobre os 3 perfis de homens. No vídeo anterior eu citei 3 perfis de anjas e como os relacionamentos se tornam disfuncionais, basicamente por causa do comportamento delas mesmas, tá? E mostrei lá 5% que seria salvação aí e tal, mas não creio que vá muito longe. Agora, perfis de homens seria o que eu costumo sempre nos meus vídeos, assim, se vocês olharem os aproximados 50 vídeos que eu fiz aí embaixo, que teria o gado de baixo valor, o gado de alto valor e o homem, tá? Sendo que assim, o gado de
o gado de baixo valor, ele compõe coisa de 80% da massa de homens aí, tá? São esses caras que estão sempre curtindo foto da anja no Facebook, quando passa na rua faz fio-fio, leva cantadas horríveis, do tipo, lá em casa, é dentro. Esses caras, assim, que a mulher nem enxerga o cara. Tipo assim, essas meninas passam com roupa de academia, assim, tipo, pra o cara ver e falar assim, ó, você nunca vai ter isso aqui. Tipo assim, elas desprezam como se fosse uma barata mesmo, como se fosse um ser insignificante que passar na frente dela. Ou, por exemplo, ela vê uma academia cheia desses caras, assim, e ela vai reclamar com as amigas e vai falar, assim, com os pastores dela, com o pai dela, com a mãe dela, fala, nossa, não tem homem em nenhum lugar, cadê os homens nesse lugar? Cadê os homens na minha cidade? E, tipo assim, a academia dela lotada desses caras aqui, só que ela não enxerga nenhum deles, porque, tipo, ou ele é desprovido de intelectualidade, em algum sentido que consiga prover a ela segurança social, financeira, patrimonial, sei lá, espiritual, familiar, qualquer nível de segurança. Ele é desprovido de qualquer intelectualidade que ela julgue ser adequada para o perfil dela, tá? Ou o cara é desprovido financeiramente, ou o cara é desprovido geneticamente, é feio, é esquisito, é magrelo, é gordo, é baixinho, sei lá. E esses são os caras que é o grupo do Tiringa e Caneta Azul, que é o cara que a mulher detesta, né? Ela tem... Se o cara desse sentado ao lado dela no banco, assim, tipo do metrô, do ônibus, elas tratam com desprezo, assim, ela faz assim com a mão, assim, sai de perto, ela pula um lado, assim, pra não ficar perto desse perfil, tá? Então, esse é o perfil que normalmente é o perfil de homens que são... o que eu chamo de gado de baixo valor, tá? Ele vai sempre estar atrás de mulheres, porque como ele não tem muita experiência com mulheres, tá? No máximo GP aí seria as do job, né? Então isso não dá, ele não confere, ele trata o traquejo social com a mulher. Ele não sabe que a mulher detesta ele, que ele acredita que se ele entregar muitas flores, for muito romântico, ele vai conseguir conquistar a atenção, o carinho, o respeito de uma anja, quando na realidade é o contrário. Quanto mais ele se validar, quanto mais ele fizer esforço, mais ela vai detestar ele, mais ela vai ter nojo dele. E muitas vezes esses caras ficam sozinhos, e alguns até podem se tornar destrutivos socialmente, tá? São esses caras que normalmente vai virar aqueles stalkers, que fica perseguindo a mulher na rua. Aqui no Japão tem bastante, os caras japoneses inclusive, que é esse Tiringa, que é esse cara desprovido geneticamente, fisicamente, financeiramente, socialmente, mentalmente, intelectualmente. É um cara que não bate os requisitos necessários para ter uma anja ao lado dele, e ele vai ficar aí seguindo as mulheres na rua, sem traquejo social nenhum, achando que tipo, em algum momento ele vai topar com uma que goste dele, se ele tratar ela de XYZ, se ele seguir aquele coach da internet que ensina de como conquistar as mulheres, ele vai fazer um curso no livro e vai conseguir conquistar uma mulher, tá? Então esse é o gado de baixo valor, tá? Ele compõe aproximadamente 80% da massa de homens no mercado aí de relacionamentos, tá? Que é por isso que quando as mulheres falam, na minha cidade não tem homem, na minha cidade tá faltando homem. Não é que tá faltando homem, é que os homens que existem são esses caras. E elas nem enxergam eles, então ela passa, tipo, é invisível. Tipo, eu tô olhando aqui e não vejo. Mas é esses caras que é tipo assim, que tá aí na labuta, tá trabalhando aí nesse setor aí, entregador de botijão de gás aí, o pedreiro que veio visitar a casa dela pra fazer uma reforma no piso, mas tipo, ela não enxerga ele como homem, ela não enxerga ele como potencial para relacionamento. Então ela vai dizer o quê? Na minha cidade não tem homens, na minha cidade, onde estão os homens desse lugar, onde estão os homens? Então esses caras existem, eles falam, eu tô aqui, eu gosto de você, ou quer casar comigo, mas tipo assim, ela tem nojo, ela vai vomitar se você encostar na mão dela, entendeu? Esse é o gado de baixo valor. O gado de alto valor tá dentro daquele número de 20% dos homens aceitáveis, que elas até aceitam, tá? Só que ele ainda é gado. Então por que eu vou explicar por que ele é um tipo de gado que eu costumo falar aqui no meu canal, que é o gado de alto valor, tá? O gado de alto valor ele funciona assim. Ele tem algum traquejo social, porque ele ganhou na loteria genética, ele tem um pouco de altura, ele tem algum quadro melhor, uma frame melhor, um cara mais largo, mais forte, que impõe mais respeito, de alguma forma ainda tem uma cara amassada, mas ele tem uma posição, uma postura que de repente atrai o sexo oposto. Ou ele tem ele é um alfa, né? Ele conseguiu prosperar financeiramente, é um alfa, né? Ele conseguiu alcançar posições sociais mais estabelecidas, assim. Virou um gerente, virou um diretor de uma empresa, abriu uma própria empresa, é um empresário de algum modo, ele ostenta um carro melhor, ostenta uma casa melhor, ele consegue levar a menina para restaurantes mais caros, lugares mais chiques, entregar presentes mais legais. Ele não é bonito, talvez, não precisa necessariamente ser atraente, mas
ele venceu na competição da vida, tá? Então, ele vai estar dentro desse grupo de 20% de homens que são aceitáveis, tá? Material para relacionamento com as mulheres, tá? Que elas vão escolher o homem, nesse sentido. Só que o que acontece? Esse tipo de perfil de cara, ele ainda tá numa natureza mais animalesca. Então, o que acontece? Ele vai pegar geral, tipo assim, ele tá atrás de mulher, mas ele não necessariamente ele vai estar atrás de... Ele tem opção de mulheres, entendeu? Então, se o cara tem algum traquejo social, se o cara tem ganhou alguma coisa na loteria genética aí, uma boa estatura, um rosto mais harmonioso, sei lá, um porte físico melhor, se ele se cuidou, fez uma academia, fez aí musculação, conseguiu se cuidar ao longo dos anos, então ali dos seus 15, dos seus 16 anos até os seus 25, 30 anos, ele fez um trabalho decente ali em termos de construção corporal. Porque o homem ele precisa, ele não tem como nascer bonito, tá? Ele vai ter que se construir. O homem é diferente da mulher, ele não nasce pronto, ele tem que se construir. Então, se o cara fez um bom trabalho, ele chega aí lá para dos 30, dos 25, com um perfil fisiológico mais atraente para a mulher. E aí ele vai chamar mais atenção. E aí, com essa atenção, normalmente ele não se... grande porcentagem dos homens, o gado de alto valor, ele não vai se contentar com uma mulher só, tá? Ele podendo exercer opções, podendo ter mulheres, tá? Diferente dos outros 80% que são invisíveis, ele vai exercitar todas as opções possíveis. Então, esses são os caras que normalmente as mulheres reclamam na internet, tá? Falam, os homens traem, os homens agridem as mulheres, os homens, eles não prestam pra nada, eles prometem que vão namorar, casar, colocar uma aliança no seu dedo, mas fica só prometendo, enrolando 10 anos a menina e nunca se casa, nunca namora, nunca se oficializa, não quer ter uma família comigo, só tá me enrolando, perdi 10 anos da minha vida com esse cara. Esses caras são esses caras que as mulheres estão reclamando, tá? As mulheres, elas falam, todos os homens não prestam, mas não é todos os homens não prestam. Os caras que elas escolheram não prestam, que são esses, dentro desse grupo de 20% de homens selecionáveis, tá? Que tem algum traquejo social, que tem alguma coisa que a loteria genética favoreceu eles de algum modo, que eles venceram na vida financeiramente, socialmente falando, eles se tornaram um tipo de alfa do seu setor, por exemplo, um baita jogador de basquete, ali na escola, ali no tempo de escola ali do ensino médio, aquele menino mais destacadinho, que já começou a trabalhar, já comprou um carro antes dos demais, já tirou carta, os outros meninos ainda andam de bicicleta, e o menininho ali, ele já anda de carro, então ele já chama mais a atenção das menininhas. Então o cara virou um tipo de alfa do seu nicho ali, de algum modo, tá? E aí ele vai exercitar opções, ele vai, elas falam assim, nossa, é uma fase, o homem ainda não é maduro. Não é que o homem é maduro, o homem, ele podendo exercitar opções, ele vai exercitar opções, tá? Então, se ele tem condições de chamar a atenção do sexo oposto, então o que acontece? 80% das mulheres, tá? Elas vão se degladiar e lutar para poder oficializar relacionamento com esses 20% de homens destacados. E esses caras destacados, porque eles podem exercer opções, eles sabem que eles são diferentes dos tiringas, dos 80% mais baixos, eles vão fazer a festa. Então, tipo assim, eles não vão se contentar com uma mulher só. E não é muito fácil também segurar. Imagina que a menina até consegue fechar relacionamento, se estabilizar com um cara desse, um alfa, ou um shed que ganhou na loteria genética, tem um rosto harmonioso, altura, largura, ou se é um cara que é um desses 20% que tem alguma traquejo social, o cara se cuida, ele sabe se arrumar, ele sabe fazer as coisas direito. Se a menina consegue oficializar um namoro, um noivado, um casamento com um cara desse, esse cara ele vai ser exigente, entendeu? No mínimo, o que vai acontecer é que esse cara vai ser exigente. Então, para ele pular para outro relacionamento, sair do relacionamento tipo, e pular para outro relacionamento é muito fácil. Então, tipo assim, são caras que essas 80 mulheres estão correndo atrás de 20 caras razoavelmente funcionais. Então o cara que sabe que ele é diferenciado, que ele tem opções, ele não vai ficar muito tempo adulando a mulher. Então aí que você vê essa multidão de mãe solteira aí e tal. Um cara às vezes tem 3 filhos com mulheres diferentes, que o cara foi selecionado por múltiplas mulheres. Então teoricamente, se você for olhar geneticamente falando, geneticamente foi feito um estudo genético onde nós, seres humanos modernos, somos descendentes de apenas um grupo de 20% da humanidade, em termos de cromossomos masculinos, né? E 80% da humanidade de cromossomos femininos. Então significa que no passado mais mulheres se reproduziram do que homens, ou seja, a maior parte das mulheres escolheram os mesmos homens. Então nós temos menos pais e mais mães, em termos gerais.
os homens se reproduzem menos do que as mulheres. Toda mulher vai ter um filho, mas nem todo homem vai ter um filho, porque ele não foi escolhido pela mulher. Porque ele é feio, baixinho, pobre, não sabe caçar, não sabe... Assim, falando de seres humanos primordiais, né? E esse vai ser o gado de alto valor, tá? Ele vai poder exercer opções, mas ele vai entrar no molde mais masculino, animalesco, então ele vai caçar, tá? E mesmo se uma mulher conseguir segurar um cara desse assim, por algum tempo, não vai segurar por muito tempo, porque elas vão vir com uma postura, socialmente a gente sabe que o feminismo dominou tudo, então elas vão vir arrogantes, elas vão vir com leis horríveis contra a família, e o cara normalmente ele vai trocar de mulher, vai sair desse relacionamento, vai trair, ele vai fazer esse tipo de coisa, e elas vão sair falando que nenhum homem presta. Quando se elas tivessem escolhido um desses 80% dos homens, havia mais chances de segurar um tipo desses do que segurar um touro, né? Não vai conseguir segurar um cara desse nível. Então, é isso que ocorre normalmente. E aí vai ter, dentro desse perfil de 20% de homens destacados, né? Que seria, dentro desse grupo, vai estar o gado de alto valor, mas vai ter 5% deles ali que são os homens mesmo, tá? Que carregam algum valor mais de espiritual mais elevado, que ele quer construir uma família, ele não quer ficar aí de rotação de mulheres apesar de poder. Ele não tem vícios porque ele é um homem que desenvolveu disciplina, ele trabalha, ele sabe trabalhar, ele sabe ser competitivo, ele sabe prover recursos financeiros, etc. Vai ter 5% de homens que são realmente funcionais. O problema é que desses 20% de caras que são realmente funcionais, nem todos eles querem se casar, tá? É uma opção do cara. Ele fala, olha, eu não nasci pra casar, eu prefiro ficar solteiro. Então, e alguns vão ter assim. Alguns realmente vão casar com algumas mulheres eventualmente ruins, de perfil muito baixo, assim, ainda não se desenvolveram como ser humano. E aí eles vão sair da pista e eventualmente vai ser difícil de encontrar esses caras, tá? Já é difícil porque são 5%. E basicamente o que eu percebo no sistema é que, como estamos entrando em um colapso de esquerda no mundo todo, tá? A pauta, a agenda progressista de esquerda tá vencendo, então esses caras estão começando a se esconder, porque o homem é muito perigoso pro sistema de esquerda, tá? A esquerda odeia o homem masculino heterossexual, que visa a família, que vira a tradição, que visa a religião. Então, esses caras que são os caras de valor mesmo, eles estão se escondendo, assim, eles estão assim focados em si mesmos, eles trabalham, eles estudam, eles treinam, eventualmente eles devem ficar com uma mulher ali, outra aqui, mas eles fogem um pouco de compromisso sério, porque sabem que o sistema está muito perigoso para o homem. E é isso, assim, ele seria material para relacionamento, ele seria um rapaz que iria proteger, prover, que ele exerceria o papel masculino social mais adequado possível, porém não vai encontrar uma anja que se adequa a esse perfil. Todas acham que são, não, eu sou uma mulher perfeita, eu sou uma mulher legal, eu sou uma mulher que eu quero um homem legal para crescer na vida, mas quando você vai ver a conduta dela, sempre vai ter alguma coisinha assim, tipo tatuagem de borboleta, trauma com caras errados que ela escolheu no passado, filho de relacionamento anterior, meu corpo, minhas regras, não teve pai, aí ela só faz cagada, etc. Então vai ter alguma coisa, ela fala assim, eu sou a mulher perfeita que eu quero um homem perfeito, mas aí quando você vai ver, ela não é a mulher perfeita, ela só se acha uma mulher perfeita, mas ela é uma mulher comum, dessas que só faz merda. E é isso aí, se você chegou no final desse vídeo, esses são os 3 perfis de homens e o motivo pelo qual os relacionamentos com esses homens tendem também a dar errado, porque o sistema socialmente não quer que as pessoas tenham relacionamentos significativos, né? Eu gostaria de agradecer a todos que chegaram aqui ao final desse vídeo. Tenham todos uma boa tarde. E é isso.